Graça e paz, Deus abençoe a todos. Ainda falando do Salmo 1, a partir do versículo 4, o salmista começa a descrever a triste situação do ímpio, do perverso ou do maligno, do zombador, do escarnecedor. Ele fala: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. A imagem, a imagem a ser vista, enxergada, tanto nos Salmos quanto nos profetas, não é a de destruição, é a de purificação. O Senhor Deus, no juízo, no juízo, purificará a humanidade. Deus não vai destruir a humanidade, Deus vai purificar a humanidade de todo o mal. O Senhor Deus não destruirá a terra, o Senhor Deus purificará a terra. O Senhor Deus não destruirá o universo, o Senhor Deus purificará o universo do mal, da maldade e do maligno. Por isso a Bíblia declara que o ímpio é como a palha, ele não sobreviverá ao juízo. Porque o ímpio não sobreviverá, não resistirá ao julgamento? Porque ele não se arrepende, porque ele se recusa a se arrepender. A questão do santo é que o santo foge do pecado, o ímpio mergulha no pecado. Tá? Um está lutando para se afastar, o outro está se esforçando para se entregar. O texto apresenta naturezas distintas. Enquanto o ímpio faz questão de permanecer, o justo, o que é abençoado, ele se empenha em se afastar daquele mal, daquela maldade, arrependendo-se de todo o mal que há nele e à sua volta, procurando seguir o caminho correto. Por isso que a Bíblia compara o ímpio à palha, que é dispersa, que é manipulada, né, facilmente manipulada, e será totalmente consumida pelo fogo. A Bíblia declara que o ímpio não resistirá no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, no versículo 5. Eu achei interessante aqui o comentário do Spurgeon, né? Quando ele fala que o pecador não resistirá na congregação dos justos, não está falando necessariamente da congregação, das igrejas locais, ele está falando do corpo de Cristo, né? Está falando dos céus, está falando da grande e eterna congregação dos santos reunidos em perfeita comunhão uns com os outros, com o Senhor Jesus Cristo e com Deus, o Pai. Mas, em termos práticos, porque o pregador é um homem prático, ele fala que toda igreja tem um demônio. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar alarmado, não precisa ficar horrorizado, não precisa ficar escandalizado. Ainda que escândalos ocorram, é importante saber que toda igreja tem um demônio, pelo menos um. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Ninguém está provocando ninguém para sair por aí procurando demônios, ou endemoniados, ou malignos, ou perversos, ou pecadores. Não é essa a questão. A questão é que, neste mundo, nesta vida, é impossível alcançar a perfeição. E muitos são atraídos pela igreja de Deus, pela palavra de Deus. E muitas vezes com finalidades nada boas. O Spurgeon, ele fala o seguinte: o joio sempre cresce com o trigo. Não há solo que seja purificado da palha. Pecadores se misturam com santos como impurezas misturam-se com o ouro. Os preciosos diamantes de Deus ainda estão no mesmo campo com seixos, com pedras. Pecadores não podem viver no céu. Por que os pecadores não podem viver no céu? Eles estariam fora do seu ambiente. Seria mais fácil um peixe viver em uma árvore do que um perverso no paraíso. Céu e paraíso são duas figuras da eternidade. Alguns fazem questão de falar paraíso, falar da vida eterna como um retorno ao paraíso. Eu não creio que seja um retorno ao paraíso, mas o paraíso é a condição ideal criada por Deus na criação
para a comunhão dele com o ser humano, para a instrução, para a preparação. O que Deus tem para nós na eternidade, não tenho nenhuma dúvida, é infinitamente superior ao que foi o paraíso, equivale aos céus. Não é questão de se a humanidade viverá na terra ou viverá no céu. A questão é que não haverá mais essa separação. Os céus e a terra não estarão mais separados. O reino eterno de Deus permanecerá eterno, unificado, completo. Não que Deus não governe o universo de forma completa, de forma perfeita e absoluta. O fato é que o pecado produz uma separação entre a humanidade e Deus. E essa separação será retirada. Por isso a Bíblia usa os termos céu e paraíso como sinônimos, dando a entender uma comunhão contínua e permanente com o Todo-Poderoso Deus. Por que o ímpio não pode ir para o céu? Porque não é o lugar dele, não é o ambiente dele. Não é condizente com a natureza dele, não é condizente com os verdadeiros anseios dele. Algumas pessoas têm uma preocupação muito intensa com a evangelização, mas o fato é que Deus conhece o coração humano. Nós conhecemos o nosso, não a fundo, porque a nossa cultura não é dada à autorreflexão. As pessoas preferem ignorar, muitas vezes, alguns avisos, alguns pensamentos, alguns sentimentos ou emoções, alguns indicativos de que algo não está bem na sua mente, no seu espírito, na sua alma. Essa cultura ocidental é muito voltada para isso, não, para a prática. Vamos sair, vamos fazer isso, aquilo outro. Não que a diversão, a alegria, a companhia de amigos, de irmãos, sejam equivocadas. Mas nós devemos também sondar os nossos corações, ver o que está ali incomodando, o que precisa ser afastado, retirado. Porque a vida daquele que busca a perfeita paz, a alegria, as bênçãos do Todo-Poderoso Deus é também um ato de purificar a si mesmo. Purificar a si mesmo. Os pecadores não sobreviverão na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O termo hebraico aqui, segundo o comentarista, diz o seguinte: o Senhor está constantemente ciente do caminho dos justos. Ele olha constantemente para o seu caminho, e ainda que frequentemente haja névoa e escuridão, o Senhor conhece este caminho. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não apenas os ímpios desaparecerão, mas o caminho, o modo errado, o modo pecaminoso, o próprio pecado desaparecerá. O primeiro salmo apresenta a promessa de uma humanidade sem a presença do pecado, sem a influência do pecado, sem o poder do pecado. O primeiro salmo apresenta um mundo sem o pecado, sem o maligno, como promessa de Deus, como sinal das bem-aventuranças, da verdadeira felicidade reservada por Deus para aqueles que são fiéis. Um mundo sem diabo, um mundo sem demônio, um mundo sem pecado, um mundo sem impiedade, um mundo sem maldade, um mundo sem malignos. É o que é o céu, é a eternidade, é a glória eterna com Deus nosso Pai, pela fé em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.